produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar o programa Coletiva. Bom, atingir uma vida adulta saudável muitas vezes depende de ter uma juventude saudável. Agora, com o isolamento social e a distância dos amigos, muitos jovens estão vivendo uma realidade totalmente diferente. Para falar sobre isso, convidamos a psicóloga do Colégio Unifev, especialista em educação, Melina Rodrigues dos Santos Hercos. Melina, muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Aqui ao meu lado está o chefe de jornalismo do TV O Jornal, segunda edição, o Ender Rodrigues. Nós estamos respeitando aqui um distanciamento, por isso, nesse momento, não estamos usando máscaras. Bom, Melina, para começar, eu gostaria que você nos contasse como funciona esse atendimento hoje de psicologia dentro do Colégio Unifev. O Colégio Unifev conta com 2 psicólogas, né? Então nós temos um trabalho em conjunto, porém ficamos responsáveis por turmas distintas. A Jaqueline, que é a psicóloga, fica responsável pela educação infantil e o ensino fundamental 1, de 1º a 5º ano, e eu que fico responsável pelo ensino fundamental 2, de 6º a 9º ano, e o ensino médio, 1º ao 3º ano do ensino médio. Esse trabalho em conjunto, né, com a direção, coordenação, oferecendo todo o suporte e orientação psicológica necessária aos professores, pais e alunos, né? Nesse momento estamos com o atendimento online, então através de grupos, atendimentos individuais, orientações por telefone, por WhatsApp, para que as famílias possam continuar tendo esse apoio. E é muito interessante perceber, né, essa preocupação do Colégio Unifev em oferecer psicólogos, né? Muitas escolas não possuem esse serviço, né? Isso. É uma atenção, né, e uma preocupação grande da escola, da instituição, que só vem a acrescentar e a somar, né, no desempenho, no desenvolvimento dos alunos. Nós temos tanto a solicitação para os atendimentos, para as orientações dos alunos que solicitam esse atendimento, como das famílias, que muitas vezes pedem orientação, solicitam que seja feita uma orientação junto aos alunos nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Melina, você atende, no caso, no Colégio Unifev, crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de idade. Como nós podemos dividir essas fases, já que a sensação que nós temos é que essa adolescência está chegando cada vez mais cedo? Isso, o Estatuto da Criança e Adolescente vai considerar a adolescência a partir dos 12 anos, né? Até os 18. Mas a gente tem esse período dos 10 aos 12, que consideramos como pré-adolescência, que é esse período que eles ainda estão descobrindo, né? A transição da infância para a adolescência. Esse período tanto de pré-adolescência como da adolescência é um período que traz aí muitas questões, né? E a gente tem visto tanto dos pais, das famílias, como também dos pré-adolescentes e adolescentes. As mudanças que acontecem, elas são físicas, né, psicológicas e sociais. Então, é normal nesse período existirem conflitos, né? Tanto internos, como lidar com as emoções, como os conflitos externos, né? Na família, no ambiente da escola. E aí o trabalho de psicologia é extremamente importante nessa fase, como a Fabiola mencionou na abertura, porque um adulto saudável, ele já começa agora, né? Quando a infância e a adolescência. Isso. Essa atenção para essas mudanças, de como lidar com essas emoções, como lidar com as mudanças sociais, as mudanças psicológicas, é necessário, né, essa atenção nesse momento, para que ele possa conseguir se desenvolver para se tornar um adulto saudável. Além de toda essa pressão de que já a idade vai trazendo com o decorrer do tempo, nós estamos hoje com novos tempos. Todas as escolas precisaram se adaptar com essas aulas à distância, né, o atendimento remoto, e essa falta de contato físico acaba alterando a rotina deles. Como está sendo o trabalho da psicologia para controlar e contornar toda essa situação? Como psicólogo da escola, nós temos tentado ficar o mais próximo, né, desses adolescentes. Quando as aulas eram presenciais, essa proximidade era física, né? Então a gente estava ali presente nos intervalos, durante as aulas, né? Os professores traziam um retorno de como o adolescente estava. O trabalho da psicologia tem sido feito através dos atendimentos online, né? Tanto individuais, por chamadas de vídeo, como atendimentos em grupo, né, com os adolescentes, participando também das reuniões pedagógicas, junto à coordenação com os professores, trabalhando as facilidades, as dificuldades desse momento. Então, a gente tem ficado
presente, né, atento, né, a esse comportamento, atento ao desempenho do aluno, né, a participação dele nas aulas, para poder fazer as nossas intervenções quando necessário. Milena, a gente sabe que você também atende em clínica, além do Colégio Unifev. Então, analisando o panorama como um todo, né, o cenário dos jovens como um todo, dentro da psicologia, quais são os dilemas que você diria que são os mais comuns entre os jovens hoje, de maneira geral, tirando essa questão do isolamento que a gente está vivendo agora, né? Quais são os grandes dilemas que eles vivem? Os adolescentes, eles estão aí nessa busca pela sua própria identidade. Então, são muitos questionamentos, muitas descobertas, né, de como se relacionar, muitas descobertas de como se colocarem não mais como crianças, né, buscando a sua autonomia, porém eles não são totalmente autônomos. Então, fazendo vários questionamentos, né, sobre os sentimentos, conflitos tanto internos como externos, né, os adolescentes começam a questionar as regras, começam a questionar o que é colocado, né? Então é importante esse diálogo. E também não podemos deixar de ressaltar os alunos do terceiro ano do ensino médio, né, com 17 anos, estão no período pré-vestibular. Então eles têm que lidar com as incertezas, né, do Enem e do vestibular nesse momento, além de ser, já por si só, o vestibular e o Enem causa ansiedade, porque exige um grande volume de conhecimento e também tem uma alta competitividade, né? Além de terem que pensar na escolha da profissão, que envolve as questões tanto internas, né, dos conflitos internos dessa escolha, como as questões externas, sociais, as cobranças e como a sociedade percebe tudo isso, né, a escolha da profissão. É uma época tão delicada, a gente ainda não sabe direito o que é da vida e de repente você tem que escolher uma profissão para o resto da vida, né? Isso, é algo que eu também venho trabalhando junto com eles, né, que a escolha da profissão é uma parte do nosso projeto de vida e ela não define, né, o nosso projeto de vida, porque senão fica com muito peso a escolha dessa profissão. Melina, dentro dos atendimentos clínicos que você ainda presta, você comentou que está atendendo à distância online, não é isso? Os jovens, eles estão aceitando bem o isolamento? Como eles estão enxergando tudo isso? Num primeiro momento, eu percebi que os jovens aderiram de uma maneira mais efetiva ao isolamento. Acho que pelas situações do que era novo, do medo, das informações. Nesse momento, eu percebo que houve uma diminuição do isolamento, o que nos preocupa, já que estamos aí com os casos, né, positivos cada vez mais aumentando no município. Então, acho que é algo que a gente tem que se preocupar e continuar nessa conscientização, né, de que é necessário que a gente se cuide, se preserve, fique em casa, em benefício da saúde coletiva. Talvez por estarem mais acostumados com essa vida agitada, eles acabam sentindo mais os efeitos do isolamento? Qual que é a sua análise nesse período? Os jovens sentem muito o isolamento social. Por eles terem realmente uma rotina de escola, atividades extracurriculares, reuniões com os amigos, eles sentem muito esse momento, né? E eles acabam trazendo queixas frequentes, né, em relação a isso. Porém, a casa passou a ser o ambiente de estudo, o ambiente de lazer, né, o ambiente de convivência, o que acaba dificultando muito, né, causando aí ansiedade, angústia, e isso os adolescentes verbalizam bastante, né, durante os atendimentos, tanto na clínica, como os atendimentos na escola. Podemos dizer que eles têm muitos pontos positivos que podem ser retirados desse período agora? Qual o conselho que você dá a eles quando surgem essas dúvidas? Eu acho importante a gente falar dos pontos positivos, né? Porque os pontos negativos, eles estão aí todos, eles são verbalizados o tempo todo, né? Existe sim, na minha visão, pontos positivos. Os adolescentes passaram a ficar mais tempo em casa e os pais também, né? Isso favorece a convivência e o fortalecimento desse vínculo familiar, podendo ter mais momentos, né, de convivência, mais momentos de poder fazer as refeições em família. Então, isso favorece também, sim. E eu também percebo que os adolescentes passaram a dar valor ou passaram a olhar diferente a sua rotina, né? Então, atividades que eram comuns, como ir para a escola, praticar atividade física ao ar livre, estar com os amigos, nesse momento passa a ser muito mais valorizada. Eu imagino que eles estão conseguindo, assim como todos nós, né, com essa diminuição da rotina, da correria, olhar para dentro, não é, Melina? E perceber também a família, né? A família, como você disse, ganhou realmente um novo valor, né, para esses jovens. A família ganhou um novo valor e um novo espaço na vida deles, né? Porque a vida social acabava tomando uma grande parte.
agora voltando para casa, né, voltando aí para as questões de casa, para esse diálogo, né, que favorece estando próximos. Então eu percebo que os adolescentes têm relatado o quanto é importante estar perto dos familiares, estar perto dos animais de estimação, poder aproveitar, né, esse espaço de casa, apesar que também causa muita angústia, né? Melina, em muitos casos a ajuda profissional realmente é mais recomendada, como quando esses sintomas ficam mais graves, não é isso? Quando esses sintomas são mais intensos, eles acabam modificando, né, a rotina e o comportamento dos adolescentes. As pessoas questionam muito, né? Quando eu tenho que procurar um profissional, né? Quando essa ansiedade, todos nós temos ansiedade, quando essa ansiedade é algo que eu consigo lidar, né? E consigo lidar internamente e com as pessoas que estão ao meu redor, e quando essa ansiedade tem uma intensidade muito grande, precisa sim de um acompanhamento profissional, né? É quando o adolescente não consegue mais fazer as atividades da rotina dele, né? Então, as mudanças comportamentais são muito significativas e isso causa um grande sofrimento emocional. Então, nesse caso, é necessário procurar ajuda profissional para que isso possa ser trabalhado e para que esses sintomas não evoluam para um transtorno de ansiedade. E em casa, os pais, a família, os irmãos, é importante ter sempre o diálogo, agora que está todo mundo mais em casa, reservar um momento para realmente não fazer nada e fazer tudo ao mesmo tempo em família, né? Esse momento é importante, né, de troca, de convivência, que eu vejo como ponto positivo da pandemia, né, que ela trouxe para dentro das casas, ela trouxe para que a gente possa olhar, né, uns para os outros ali na família, mas nós não podemos deixar de considerar que todos da família, né, crianças, adolescentes, os adultos, idosos, passam também por questões internas, né, de ansiedade, de preocupações, além das preocupações externas, com a situação econômica, com o desemprego, então, essas questões também acabam interferindo e acabam gerando, às vezes, até conflitos e tensões, né? Mas é necessário que haja esse espaço, que eles possam trocar as experiências, que possam fortalecer esse vínculo familiar. Melina, nós vamos então para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, falando aqui hoje sobre a saúde mental dos nossos adolescentes, nesse período principalmente do isolamento social. Até já! Estamos de volta com o programa Coletiva da TV Unifev, hoje recebendo em nossos estúdios a psicóloga do Colégio Unifev, especialista em educação, Melina Rodrigues dos Santos Ecos. A gente está conversando aqui hoje sobre a saúde mental dos jovens, como manter o equilíbrio emocional em momentos de isolamento social, em que eles são os dos mais atingidos aí por estarem acostumados a uma rotina mais corrida, vamos dizer assim, não é, Melina? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, a gente continua as perguntas. Melina, a gente percebe que muitas vezes os pais não sabem o limite ali entre a relação pais e filhos, ou muitas vezes prendem muitos filhos ou soltam muito todos eles. Como encontrar esse equilíbrio? É necessário um equilíbrio, né? Que a gente possa pensar muito sobre isso e falar muito sobre isso, né? Os pais precisam sim, né, colocar limites, acompanhar os filhos. Isso não quer dizer que eles tenham que invadir a privacidade dos filhos, né? Então é muito difícil esse limite entre acompanhar os filhos, saber o que está acontecendo com o seu filho, poder se aproximar dessa forma, mas sem invadir a privacidade, né? Existe uma grande diferença entre ser autoridade e ser autoritário, né? Então, os pais precisam ser autoridade para os filhos. E essa autoridade se constrói, né, numa relação de respeito, uma relação de confiança, e não com decisões autoritárias, né? Então, é necessário estabelecer, sim, acordos, limites, que precisam ser cumpridos, tanto pelos adolescentes como pelos pais. É aquela questão, o adolescente, ele tem que, os filhos, né, em geral, eles têm que ter respeito e não medo dos pais, não é isso? Isso, é. E esse respeito, ele é construído no dia a dia, é construído no respeito, né? Não adianta os pais exigirem respeito se eles também não têm respeito pelos filhos, né? Então, isso é construído não só pelo que é falado, mas pelo exemplo. E tem a questão da privacidade, né? Todos merecem e têm esse direito, né, Melina? Isso, é. Tanto as crianças como os adolescentes têm a sua privacidade, né? Precisam do seu espaço para se desenvolverem de uma maneira saudável. Os pais precisam estar próximos, né, aos adolescentes, conhecer
os seus amigos, conhecer aquilo que ele gosta, conhecer aquilo que ele vem descobrindo nesse período da adolescência e não apenas colocar aí diretrizes que são arbitrárias. E assim, também a gente eles já estão vamos dizer, numa posição de pressão, né? Já estão num lugar pequeno, já estão sem poder ver os amigos, né? Acho que a questão é não dificultar mais ainda tudo isso, né? Precisamos sim, né? Então, ter muita atenção a isso. A adolescência é um período que a vida social, ela tem um grande peso, né? Os adolescentes buscam muito participarem de grupos, se sentirem aceitos, né? Encontrar amigos que tenham pensamentos iguais, mesmas afinidades. Então, estar nesse momento com esse impedimento, né, do isolamento social, traz muito sofrimento, né? E por isso que é importante os pais estarem atentos a isso, né? E fazer com que a família seja esse espaço também de acolhimento do adolescente, do que ele sente, do que ele pensa, para que possa se tornar um ambiente também agradável para toda a família. Voltando agora na questão do Colégio Unifev, porque entre as pressões aí da adolescência vem a questão da escolha profissional, como nós já mensuramos aqui. E você desenvolve o trabalho no Colégio Unifev, é um projeto, né, o programa de orientação vocacional. Como que ele acontece? Isso. O programa de orientação vocacional ele é realizado com o 3º ano do ensino médio, né? Então com o último ano que eles estão, né, na escola. E é nesse momento, né, no final do ano, quando eles vão prestar o vestibular, que eles escolhem a profissão. Então, essa escolha tem que ser feita, né? Esse programa acontece, são grupos de alunos, de até 8 alunos. Os grupos, nesse momento, são meio online, né? Então, nós fazemos reuniões, né? Onde são trabalhadas as questões tanto relacionadas ao autoconhecimento, a poder se conhecer, refletir sobre suas questões, como também conhecer as profissões, entender o que cada profissão significa, entender o contexto social em que vivemos, né, em que cada um vive e qual que é a realidade de cada adolescente. Essa questão, então, esse programa ele entra como uma disciplina do Colégio Unifev? É um programa, né, oferecido para os adolescentes. É voluntariamente que eles decidem participar do programa, né? Apesar da importância, né, do programa, de poder pensar nessas questões relacionadas à profissão, os adolescentes vão participar se tiverem interesse. Imagino que a maioria queira, né? Isso, a maioria, né, adere, né, ao programa, o que é muito importante para a gente poder pensar e trabalhar essas questões relacionadas à profissão. E como funciona esse bate-papo com eles, assim? Como é esse contato? Como é essa orientação? As reuniões são semanais, né? Com 8 alunos, eles se dividem de acordo com a afinidade, né, do grupo. E é sempre trabalhado temas relacionados ao autoconhecimento, à escolha da profissão, às suas características, podendo pensar aí, em se conhecer e pensar na profissão, fazendo parte aí, né, da vida e fazendo sentido para cada um. Na tua opinião, eles escolhem fácil, rápido ou ainda está tudo muito nebuloso? Como é que é? Esse é um período de muitas incertezas e inseguranças, né? Eu penso que a escolha da profissão vai seguir esse caminho, né? Mas é importante poder falar sobre isso, que eles possam construir aí uma identidade, pensando sim na sua identidade profissional. Né? É realmente muito difícil a escolha da profissão. Em muitos momentos, os alunos usam a escolha da profissão como se fosse uma sentença para a vida toda, né? E isso é algo que eu venho trabalhando junto com eles, né? A escolha da profissão ela é importante para a nossa vida e vai nortear muitas coisas, mas vamos precisar o tempo todo estar em aprendizagem, em construção, né? Os pais, eles muitas vezes exercem uma grande influência na escolha da profissão. Até que ponto essa influência é saudável? Nós não podemos negar, né, que os pais têm expectativas, desejos, né, que os filhos tirem boas notas, que os filhos passem no vestibular. Isso é natural. O que os pais não podem deixar é de enxergar quem é o filho, né, enxergar só as suas expectativas. Então é necessário que os pais também possam enxergar o filho quem ele é, né, com as limitações, com as facilidades, com as dificuldades, para que a partir disso os pais possam encorajar os filhos, né, a buscarem novos caminhos e também cobrá-los, né? Então é necessário que os pais possam ver o filho quem ele é, que o pai ajude nessa escolha da profissão, que ele apoie o filho na escolha da profissão e não que faça essa escolha por ele. Mais uma vez, a importância do diálogo e esse respeito mútuo, né, entre os filhos e os pais.
Melina, a orientação vocacional, ela é disponível, ela é recomendada, vamos dizer assim, para todos, mesmo que um adulto esteja infeliz, se um adulto estiver infeliz no trabalho, de repente, a orientação vocacional também é recomendada a ele e você faz isso no seu consultório? Isso. A orientação vocacional, ela pode ser, nós realizamos com os adolescentes, né? Mas ela pode ser realizada em qualquer momento da nossa vida, né? Porque ela vai depender também de um fator interno, nosso amadurecimento emocional. Né? Então, pode ser que ele tenha a orientação vocacional pode ser feita aí com 15, 17 anos e talvez em outro momento da vida, né, com 40 anos, 50 anos, né? Atualmente, a nossa história com a nossa profissão, ela vem mudando, né? Na época dos meus pais, eles buscavam uma formação, entravam no trabalho e ficavam até se aposentar. Né? Então, a profissão era algo que você ia continuar fazendo um trabalho muito parecido durante muitos anos. Isso hoje, quem tem essa ideia não consegue se adaptar ao mercado. Então, nesse momento, a gente tem uma formação, busca uma formação para uma profissão, porém, é necessário que você esteja o tempo todo em aprendizagem. Né? Vamos colocar assim, uma psicóloga de 50 anos atrás, né, o trabalho dela é muito diferente do meu trabalho hoje. Né? O meu trabalho, quando eu me formei, era um trabalho diferente do trabalho que eu exerço hoje, né? Principalmente agora com o meio online, né? Que faz com que a gente teve que buscar novas formas de trabalhar e atuar aí através da psicologia. E do que você conhece, a orientação vocacional, ela é 100% eficiente, vamos dizer assim, ou tem arrependimentos mesmo depois da orientação vocacional? Isso. A orientação vocacional, ela é um processo, né, interno também, além de externo, né, do papel do psicólogo de estar ali, possibilitando essas reflexões, também é uma construção interna. Essa efetividade é algo que a gente fica se questionando muito, né, mas é algo muito subjetivo. Talvez naquele momento, né, faça sentido a escolha daquela profissão. Pode ser que daqui a uns anos, né, outras coisas façam sentido. Porém, a gente busca, né, tem vários recursos, então várias dinâmicas, são temas trabalhados para que o adolescente consiga pensar, né, nas suas características, reflita aí nas suas coisas, para que ele possa pensar na profissão que mais se adequa ao perfil dele. Então, assim, a gente procura pensar da melhor forma possível, mas pode ser que exista um arrependimento, pode ser que existam novas escolhas, pode ser que existam novas escolhas, né? Como todos nós aqui estamos sujeitos a ter novas escolhas na nossa carreira, na nossa vida. As famílias que estão nos acompanhando em casa, Melina, e que os filhos não estão no Colégio Unifev e que desejam direcionar os seus filhos para uma orientação vocacional, o que devem fazer e quanto tempo leva essa orientação vocacional, esse programa, individualmente? O programa de orientação vocacional, ele vai ter um tempo médio aí, né, de 12 encontros, mas isso vai variar muito de cada um, né, de cada aluno. No Colégio Unifev, nós começamos no início do ano, né, são grupos, nós vamos até o final do ano com os programas, com os atendimentos em grupo e atendimentos individuais, né. No consultório, por ser um atendimento individual, acaba tendo talvez mais rápido esse retorno, né, essa aproximação, mas o tempo vai variar, né, de acordo com as questões internas de cada um, de acordo com a realidade de cada adolescente. Só deixando um recadinho aqui da casa, né, Wender? A Unifev está com inscrições abertas para o vestibular de medicina. Então, o pessoal que está nos acompanhando, a Unifev está aceitando essas inscrições através das notas do Enem, não é isso, Melina? Isso, é uma maneira, né, dos alunos poderem ingressar, mesmo que o Enem, né, desse ano de 2020 ainda está incerto, né? Então, com as notas passadas do Enem, você pode se matricular nos cursos de medicina aqui da Unifev. Nesse momento de escolha, Melina, qual que deve ter o maior peso na carreira, que é o que eu acho que os alunos muito questionam nesses atendimentos? Dinheiro, vocação ou concorrência no vestibular? São 3 questões distintas, mas que estão interligadas. Isso, estão interligadas, né? Essa é uma pergunta muito complexa. Por quê? Porque é muito subjetivo de cada um, né? Cada aluno, né, cada adolescente vão ter seus valores, vão ter seus princípios que esses fatores pesam mais em algum momento. Então, essa busca aí, o que vai pesar mais, vai variar muito com cada aluno, é muito subjetivo, né? Mas que a gente possa considerar, sim, né, esses 3 fatores, eles são importantes serem falados, são importantes serem conversados, mas o peso que cada um tem vai variar de acordo com cada aluno, cada história,
na sua realidade e na sua família. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Coletiva da TV Unifev. Estamos de volta com o programa Coletiva da TV Unifev, hoje recebendo aqui em nossos estúdios a psicóloga do Colégio Unifev, doutora Melina, muito obrigada pela sua presença. A gente está falando aqui hoje sobre os adolescentes, analisando um pouquinho esse cenário, principalmente agora também dentro do isolamento social que eles estão enfrentando. E a gente estava falando sobre vestibular, sobre a escolha da profissão. Então a gente deixa um recado para vocês, que a Unifev está com as inscrições abertas para o vestibular de medicina, através das 4 últimas notas do Enem. Então você que deseja se inscrever para o vestibular, aproveite que esse é o momento. Vamos continuar então com as perguntas. Por falar em vestibular, Melina, esse ano tudo mudou e aí os estudantes estavam se preparando da maneira tradicional. Toda essa alteração na nossa rotina acaba prejudicando os jovens, na sua visão? Nesse momento, os adolescentes precisam encontrar uma nova forma de aprender, né? Muitos adolescentes, eles se queixam de dificuldade de concentração, dificuldade de foco, né, nas aulas online. Porém, é necessário essa reformulação, né, esse novo entendimento do momento que estamos vivendo. Os adolescentes, eles são convidados a ser protagonistas nesse momento da educação, né? Então, não é só ir até a escola e absorver o conteúdo que é passado, né? Então, eles precisam buscar aí ter mais organização, ter foco, ter esforço também para poder aprender os conteúdos. Eles têm uma maneira muito mais ativa, né, de lidar nesse momento. O aluno não fica só na posição de ouvinte. E nesse momento ele é convidado a participar de maneira ativa, né, no processo de ensino e aprendizagem. Até porque a internet oferece um mundo, né, de conhecimento, de pesquisa, né, Melina? E isso favorece, né, a autonomia do adolescente, a busca por conhecimento. Essa habilidade é algo que os adolescentes estão adquirindo nesse momento e que muitas vezes passa despercebido, né? Mas ela é muito importante para a formação do adolescente. Não só a formação no sentido de adquirir alguns conhecimentos, mas na formação de como lidar com o conhecimento. Encontrar uma rotina, formar essa rotina é muito importante nesse momento, né, Melina? Sempre foi. Como que a família deve contribuir nesse contexto? É necessário que o adolescente e a família, né, pense como lidar nesse novo momento. Então, é necessário que planeje, estabeleça novas metas, novos objetivos, uma nova rotina adequada ao momento que estamos vivendo, né? Fazer uma autoanálise, aí o adolescente fazer uma autoanálise das suas dificuldades e das pessoas ou das ações que ele possa fazer para superá-las, né? E contar junto com a família para superar essas dificuldades, contar junto com a escola, com os professores, né, com toda a equipe pedagógica. Nós, psicólogos, também estamos atuando nesse trabalho, né, de orientação junto aos alunos, buscando novas formas para que ele possa aprender através do meio online. Esse trabalho é importante até porque há uma ansiedade, né, Melina? A gente não sabe como vai ser o vestibular, essa questão do Enem. Eles estão inseridos em todo esse contexto e precisam manter o foco. Isso, eles precisam buscar, muitas coisas estão fora do controle, né? Fora do nosso controle e muitas incertezas. Não sabemos quando será o Enem, não sabemos quando serão as datas dos vestibulares, porém eles têm que buscar maneiras de encontrar o foco, de se concentrar, de procurar estudar perante o novo cenário, né? Atitudes que eram validadas num outro momento, né, antes da pandemia, talvez não são atitudes que possam ser agora, né? Então é necessário reformular as maneiras de estudar, reformular como lidar com tudo isso. E se organizar também, né, Melina? Porque para os jovens é sempre muito difícil, né, organizar o próprio quarto, né? Quem diria toda essa rotina aí, né, do dia a dia. E esse novo, né, as aulas online exigem essa organização, né? Porque o aluno precisa, é exigido, né, um número de atividades maiores até do que quando estavam nas aulas presenciais.
precisam se organizar, precisam buscar, né, os professores quando tem alguma dúvida, buscar aí a coordenação quando tem alguma questão. Então, é necessário os jovens se organizarem, tanto externamente, aí nessa questão do espaço físico, onde estudar, onde ver as aulas, qual que é a melhor forma. Isso vai variar muito de cada aluno, né, da dinâmica de cada casa, até essa organização interna aí, né, como é que eu vou manter o foco nesse momento, o que que eu penso, qual que é o meu objetivo de estar ali estudando, né? Para que isso motive a continuar estudando e buscar novas maneiras. Sabemos que em períodos de ansiedade muita gente acaba perdendo o sono. É tradicional ouvir alguém dizer, olha, perdi o sono por algum problema. Como evitar esses problemas? Porque o sono ele é um dos principais fatores para manter justamente esse foco. Isso, é. A ansiedade, né, está diretamente relacionada ao sono e essa pergunta, né, ela é muito interessante porque é uma queixa muito recorrente, né, dos jovens, dos adultos, com problemas relacionados ao sono. O sono, ele vai ser influenciado pelas questões físicas e emocionais, né? Então, é necessário manter uma boa saúde física e uma saúde emocional. Nós podemos pensar aí em algumas atitudes que possam favorecer, né, o sono. Então, procurar fazer atividades físicas, mesmo que dentro de casa nesse momento, ter uma boa alimentação, então, no período da noite, não ingerir alimentos que dificultem a digestão, não ingerir bebidas estimulantes, né? Precisa ter um horário, né, uma rotina importante, né, para que o nosso corpo tenha um hábito, né, de horário para dormir, horário para acordar. É preciso também que antes de dormir, você faça alguma atividade que te relaxe, né? Isso vai de cada um. Então, encontrar atividades que possam relaxar, que possam trazer aí, que o nosso cérebro passe, né, tenha menos estímulos para que ele possa dormir, né, para que a gente possa dormir. O nosso sono, ele vai ser um reflexo, né, das nossas questões emocionais também. Então, é preciso cuidar da nossa saúde, né, emocional e tentar entender, né, o que o sintoma, o que a falta de sono, o que a insônia quer nos dizer, né, tentando encontrar aí as causas que podem ser causas físicas ou causas emocionais. O estímulo pelas telinhas, né? Pelo celular, pela TV, pelo computador, é um problema nesse momento, Melina. Como vocês entendem isso? Porque a gente percebe que os jovens estão o tempo todo ligados, né? Nós estamos, eles mais ainda, não é isso? O excesso da exposição às telas, né, ela pode sim ser prejudicial, né, ao nosso cérebro. Tem muitos estudos aí que vêm para trazer essas questões, principalmente nas crianças muito pequenas. Porém, nós não podemos deixar de contar que nesse momento, né, a relação ensino-aprendizagem está através das telas, né, dos computadores, dos celulares, né, as relações afetivas, né, com pessoas que não moram na mesma casa, com familiares estão através do celular. Eu percebo que muitos adolescentes também atrelam aos meios eletrônicos atividades de lazer, né, como jogos. Então, é importante que nesse momento precisamos usar sim, né, os meios tecnológicos para poder nos comunicar com as pessoas que estão longe, para poder cultivar aí os nossos relacionamentos afetivos, porém é necessário ter um equilíbrio, né? Os adolescentes também precisam buscar outras formas, né, de lazer, de convivência, de contato social, né, e não concentrar tudo nesse momento só no celular, no computador, enfim. Os pais, eles podem ou devem disciplinar esse uso dos celulares, Melina? Os pais devem, né, colocar sim, né, limites, orientar, né. Isso não quer dizer que precisa causar conflitos, né. É necessário colocar sim, orientar os adolescentes do uso do celular, né, porém mostrando, né, os benefícios sim que eles existem, estamos aqui todos agora nesse momento usando, mas também o que pode prejudicar. Essa questão dos pais, né? A gente vê que muitas brincadeiras e jogos de mau gosto acabam viralizando na internet. Como os pais devem trabalhar essa questão com os adolescentes? Essa é uma situação que deve ser trabalhada em casa, né? Através do diálogo, assim como nós já conversamos, né? É importante o diálogo sobre o efeito dessas brincadeiras, o que isso pode causar, né, nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas além dessa conversa, essa orientação, é necessário que os pais também deem um exemplo,
né? Muitas vezes os pais orientam sim os filhos de maneira adequada, porém em situações, em grupos de WhatsApp da família ou em situações de redes sociais, eles acabam fazendo uso dessas brincadeiras e dessas imagens relacionadas a situações de mau gosto, aí, como você disse, né? Então os pais precisam dar o exemplo também. Os adolescentes, as crianças aprendem sim pelas orientações, pelo que é conversado, né? Mas também aprendem pelo exemplo. Então, antes de fazer uma orientação, é necessário também dar o exemplo. E a internet trouxe bastante coisas assim ruins também, né? Claro que é muito boa, mas a gente teve recentemente a Baleia Azul, depois a gente teve aqueles jogos que ensinavam as crianças, incentivavam as crianças a derrubar os adultos, não é? Teve uma coisa desse sentido. Sim. E aí muitos se machucaram até, né, menina? É necessário que os pais estejam atentos, né, ao comportamento dos filhos, né? Tanto nas redes sociais, nesses grupos, né? Como também o comportamento deles em casa. Então, na escola, no meio em que eles convivem. Tem situações muito sérias, né? Esses jogos, esses desafios aí, eles causam consequências muito negativas. Então, é preciso os pais estarem muito atentos, né, ao comportamento dos filhos e orientarem, né, acompanhando os filhos nas redes sociais, acompanhando os filhos na escola, junto com os amigos. Existe uma explicação por que os adolescentes se sentem tão motivados a seguirem esses desafios? Os adolescentes estão na busca aí da própria identidade, tem muitas descobertas, muitas inseguranças, né? E esses jogos, essas situações acabam aí de alguma forma, né, desafiando ou buscando, dando um direcionamento, né? Porque muitas vezes mostram o que você tem que fazer, são desafios, né? Então, a adolescência, eles estão buscando descobrir aí, né? Essa descoberta. Então, talvez busque pela curiosidade, busque pelo desafio, mas é necessário que ele seja orientado, né? O adolescente precisa de orientação. Justamente, dentro dessa questão ainda que são muito perigosos, né? E não recomendados, né? E a gente tem tanta coisa boa também na internet para se ver, né, meninas? Isso. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Coletiva da TV Unifev, recebendo aqui hoje a psicóloga especialista em educação, Melina Rodrigues dos Santos Hercos. Melina, nós sabemos que os casos de tentativa de suicídio, eles não são tão divulgados, mas recentemente agora tem se aumentado muito sobre essa questão do suicídio. Por tudo que nós estamos passando, ansiedade de maneira em geral. Os jovens, eles estão chegando mesmo nesse extremo? O suicídio, né, na adolescência, ele é uma realidade, porém nós falamos muito pouco sobre isso, né? Então, existe muito mito de que o adolescente, enfim, ou a pessoa que fala que vai cometer o suicídio, ela não comete. Isso é um mito, né? As pessoas falam e podem cometer sim. Então, é necessário estar muito atento à fala, né, dos adolescentes nesse momento, por ter que lidar com todas as questões, como a gente já conversou, né? Físicas, psicológicas, sociais, a questão do isolamento social, a ansiedade, né? Que tem sido algo que é uma queixa muito grande desse aumento da ansiedade. É necessário, sim, estar muito atento a isso, falar sobre isso, para que o adolescente possa contar com uma rede de apoio, né? Com familiares, com profissionais que estão ao seu redor, para ajudá-lo nesse momento, né? Para que possa intervir nesse momento, procurando, assim, ajuda psicológica e psiquiátrica. Até porque ele, quando fala que pretende se suicidar, pode ser mesmo um pedido de ajuda, né? Ele já está se vendo nessa situação. Sim, E muitas vezes, quando o adolescente fala que ele quer suicidar, não é que ele queira morrer, mas ele quer acabar com aqueles problemas, mostrando o quanto está difícil sustentar aquela situação. Então, ele precisa de ajuda, buscando novas maneiras de lidar. Correlacionado a esse assunto, nós temos o risco do bullying, que já é um assunto muito debatido no mundo todo. Mas no Brasil, as escolas brasileiras, como que elas têm tratado esse assunto? O bullying, ele existe, né? À medida que conversamos mais sobre ele, eu penso que é o caminho para que ele possa ganhar menos força, né? Então, é necessário se falar sobre o bullying também. O bullying é quando as diferenças são usadas, né,
de maneira, né, intencional e recorrente, e isso causa uma agressão, né? Isso é como uma violência para quem está sofrendo bullying. Então é preciso que a equipe da escola, né, e quando eu falo equipe, eu falo todos os funcionários da escola, a direção, a coordenação, os professores, os psicólogos, quem faz parte da secretaria, o grupo de apoio, esteja atento, né, para identificar situações de bullying, para que elas possam ser identificadas logo no início e trabalhado isso junto ao aluno que está sofrendo bullying e aos que estão praticando, né? Que a gente possa abrir esse espaço de conversa, esse espaço de orientação, porque o bullying pode ter consequências muito negativas, né? Podem dificultar a aprendizagem dos alunos, pode causar quadros de ansiedade, quadros depressivos, evasão escolar, a criança e o adolescente recusar a ir para a escola, né? Então é importante a gente identificar o quanto mais cedo essas situações para que haja uma intervenção, né, da escola junto à família para que essas situações elas minimizem. E quais podem ser os efeitos do bullying numa vida adulta, Melina? Ele vai causar, sim, efeitos na vida adulta, né? Então precisamos ficar muito atentos a isso. Mexe muito com as nossas inseguranças, com os nossos medos, né, de aceitação, de se colocar. Então, muitos adultos são adultos retraídos ou têm medo de se colocar por não serem aceitos, por alguma diferença, né? Então, todos nós temos diferenças, mas por que é mais difícil lidar com as nossas diferenças? Por que é tão difícil lidar com as nossas diferenças, né? Então, o bullying pode causar efeitos, sim, na vida adulta, por isso que precisa ser identificado o mais cedo possível e trabalhado. Uhum. Essa questão também do contato dos adolescentes com as redes sociais, principalmente agora mais intensificada, né? A gente percebe que tem uma vida perfeita na internet, né? Uma ditadura da beleza até. E ela pode ser muito opressora para esses adolescentes, não é? Sim, os adolescentes buscam aí nas redes sociais, né, esses padrões, né, de beleza, de consumo, né, de como levar uma vida. E tentam, como eles estão nessa busca pela identidade, nessa descoberta de quem eles são, né, eles tentam se encaixar nesse molde, como se esses padrões fossem moldes, né. E isso causa uma grande frustração, porque não são padrões reais, né. Então isso pode causar grande frustração e sofrimento emocional. Não são só os adolescentes, né, que sofrem aí com esses padrões, né, que a gente encontramos nas redes sociais. Recentemente, aí no início da pandemia, existe um movimento muito grande por ter uma alta produtividade durante a quarentena, né? Então é uma queixa, né, as pessoas estão fazendo exercício físico, as pessoas estão conseguindo fazer novos cursos na quarentena, né? E as pessoas se sentiam muito cobradas a serem produtivos, né? Então é muito questionado o que é ser produtivo. Cada um precisa olhar para a sua realidade, para a sua história, para as suas condições emocionais. E isso pode até trazer também outros distúrbios alimentares até, não é, Melina? Isso, a questão da imagem, do corpo, né, ela é algo muito relevante na adolescência, né? Porque esse período da pré-adolescência até o final da adolescência, existem muitas mudanças no corpo, né? Acho que é o período que mais tem mudanças aí no corpo tanto dos meninos como das meninas, né? Então, eles buscam se encaixar, né, nesse modelo, nesse padrão. Então, é necessário trabalhar, né, esse entendimento de quem eu sou, quais são as minhas características, essa aceitação do meu corpo, o que eu posso fazer sim para melhorar o meu corpo, para me sentir melhor com a minha imagem, porém, sem causar um sofrimento para o meu corpo, causar um sofrimento emocional que pode desencadear aí nos transtornos alimentares, né, como a bulimia, a anorexia. A questão do uso do álcool, Melina, ela tem sido mais comum para essa geração? Existem estudos nesse sentido? Existem muitos estudos do álcool, inicia-se durante a adolescência, né? E é algo muito preocupante. Os adolescentes estão em formação, né? Tanto física como psicológica. O cérebro está em formação. O uso do álcool, né, ele pode causar, sim, né, uma dependência, né? Tanto durante a adolescência e também perpetuar pela vida adulta. E muitas vezes esse adolescente não tem noção do quanto isso pode prejudicá-lo, né? A bebida alcoólica, ela também é um símbolo aí do mundo adulto. Então, muitos adolescentes buscam, né, essa referência. Então, fazer uso da bebida alcoólica é estar inserido, né, no meio dos adultos.
Então é preciso esse esclarecimento, né, dos efeitos da bebida alcoólica, dos efeitos que ela tem, tanto nos efeitos de uma dependência física e de uma dependência emocional. E nos vícios em geral também, né, Melina? Isso. Cigarro, essas modinhas, né, que os adolescentes tinham há pouco tempo, que ficavam fumando aquilo. Então, realmente é uma consequência para a vida toda, né? Não é uma brincadeira, né? Não, não é uma brincadeira, né? Pode até começar disfarçado de brincadeira, mas é muito sério, né? Porque causa, sim, uma dependência, pode causar efeitos tanto físicos como emocionais muito graves, né? Para o desenvolvimento do adolescente. Ele está em pleno desenvolvimento. E a bebida alcoólica, ela começa a ser inserida muitas vezes dentro de casa, né? Nas festas, nas reuniões de família, nos encontros com os amigos. Então, só uma cerveja, a gente vê nas festas de 15 anos, né, que tem os drinks que são sem álcool, mas já é uma maneira de inserir, né, os drinks, as bebidas na vida, né, dos adolescentes. Então é necessário ter muito cuidado. O álcool parece inofensivo, né, mas ele pode ser muito prejudicial, né, para o desenvolvimento do adolescente. Melina, recentemente nós recebemos a doutora Edna, ela que é delegada da mulher, participou aqui do Coletiva com a gente, e nós falamos sobre os casos de violência doméstica, porque o isolamento social no mundo como um todo levantou mais uma vez essa polêmica que é presente na realidade em muitas famílias. Você também como psicóloga, no seu consultório, na troca de conversa com outros profissionais. Qual é a sua análise sobre essa questão de hoje? É mesmo uma realidade? Como tratar isso nesse contexto familiar? A violência doméstica é sim uma realidade, né? E ela se manifesta, né, através da violência psicológica, da violência física, a violência sexual e a negligência, né? A negligência é quando existe uma ausência, né, de cuidados aí com as crianças e os adolescentes. Então é necessário estarmos sim atentos, né, ao comportamento das crianças, adolescentes, das mulheres, dos idosos nesse momento, que podem refletir que eles estão vivenciando situações de violência. Mudança de comportamento, mudanças de humor, quadros de ansiedade, quadros depressivos. Então, podem ser aí características, né? Marcas físicas, quando é da violência física. É importante estarmos atentos e cuidar aí como um todo da nossa sociedade. Buscar formas de apoio, né, para essas pessoas, buscando aí os atendimentos especializados. Tá certo, Melina. Bom, a gente já está se encaminhando para o final do programa. A gente agradece aqui mais uma vez a sua presença. Foi muito bacana, discutimos vários assuntos relacionados a uma juventude saudável. E é sobre isso que eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os jovens que estão em casa, para os familiares, uma mensagem de positividade, para ajudá-los a enfrentar esse momento. Eu tenho visto, né, assim como todos nós na mídia, é muito veiculado maneiras de nos cuidar fisicamente. Né? Então, com a higiene, com os cuidados relacionados aí ao coronavírus. Porém, precisamos também pensar maneiras de cuidar da nossa saúde mental, podendo entender aí a adolescência, o momento, né, particular que eles estão vivendo, que já trazem por si só muitas inseguranças, muitas incertezas, muitos questionamentos, e nesse momento tem se intensificado. Então, precisamos cuidar sim da nossa saúde mental, para que os nossos adolescentes possam crescer e se desenvolver, né, de maneira plena para se tornarem adultos saudáveis. Então é preciso cuidar, dar atenção, né, possibilitar esse diálogo junto aos adolescentes e cuidar aí da saúde mental de todos nós. E que os jovens não deixem de cuidar também dessa questão da educação, né? Daqui a pouquinho isso tudo passa. Isso. E eles precisam estar preparados. Eles precisam estar preparados, tanto na aquisição de conhecimentos, como eles estão se preparando, lidando com situações novas, né? Desenvolvendo aí a sua autonomia. É algo que está sendo aprendido nesse momento, que talvez se não tivesse, né, esse isolamento social, se não tivessem essas orientações que estamos vivendo, eles não tivessem a oportunidade de se desenvolver. Então, nesse momento, é muito sofrido, né? Porque é uma mudança muito radical, né? Da rotina dos adolescentes, principalmente. Porém, ela pode sim, né, ser tirado um proveito disso tudo. Uma nova forma de aprender, uma nova forma de estudar, uma nova forma de se motivar para os estudos, né? E buscar aí essa realização, né? Tanto, né, nos estudos como na vida pessoal. É isso mesmo, estamos todos no mesmo barco, né, vivendo o mesmo momento, e a gente precisa encontrar o lado bom
das coisas, né? Mas muito obrigada, então, mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Ender, por ter dividido essa bancada aqui comigo. Nós chegamos ao fim de mais um programa Coletiva da TV Unifev, uma produção da TV Unifev, para levar vocês aí de casa informações sobre diversos assuntos. A gente espera que vocês estejam gostando. Acompanhe o nosso programa também nas redes sociais. Até a próxima!